Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Surpresos por uma grande chuva, mas alegres por estarmos perante a palavra de Deus mais uma vez. Nós, hoje, se Deus permitir, concluiremos a nossa série de estudo em Gálatas. Então, a nossa série de estudos em Gálatas hoje chega ao 14º momento. Então, como é um por mês, mais de um ano já estamos refletindo. Então, chegamos hoje ao 14º estudo nessa série Perfeito Evangelho, estudo em Gálatas. E essa última mensagem intitulada Verdadeira Glória. Verdadeira Glória. Nós consideraremos hoje os versículos de 11 a 18 de Gálatas 6. Versículos 11 a 18 de Gálatas 6. Mas a princípio, leremos apenas o versículo 15. Então, Gálatas 6, versículo 15, diz: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Vamos orar mais uma vez. Quão grande és tu, ó Deus, quão maravilhosas são as tuas obras, e ainda mais a força do teu poder. A tua glória e a tua majestade excedem o nosso entendimento. Seja o teu nome louvado por tudo que fizestes, e ainda mais por tudo que és, ó Deus, e eternamente o és. Fostes, é e hás de ser. Ó Deus, que todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força sirvam de louvor e glória para o teu santo e excelso nome, através não apenas dos cânticos, orações e leituras, mas de todos os detalhes em nossa vida. Que tudo que nós temos e tudo que somos sejam dedicados em louvor e glórias a Ti, ó Altíssimo, de tal forma que vivamos para a honra e glória do Teu nome e nos gloriando somente no Teu Evangelho. Nos ensine a fazermos isso em nossas vidas e nos ajude em mais um momento de reflexão em Tua Palavra, nos guiando mediante o Teu Santo Espírito, em quem confiamos somente em Ti. Nós acreditamos somente em Ti, e somente de Ti pode vir em nós a luz necessária, o entendimento e a compreensão da Tua Palavra, em espírito e em verdade. Louvemos e adoremos a Ti pela Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, como puderam ver, na semana anterior, quem estava aqui não me viu ou viu minha esposa, pois estávamos viajando para ir num casamento de um amigo, um irmão da Igreja Batista lá em Santo André, de uma Igreja Batista em Santo André, mas também um grande amigo de infância, que estava se casando. Neste casamento, teve o momento dos votos, mas posterior a votos, teve uma homenagem feita do noivo à noiva e da noiva ao noivo. Na homenagem deste amigo à sua noiva, ele escreve muito bem. Ele é doutorando em letras na USP, ele escreve realmente muito bem, e fez uma reflexão muito interessante. Eu gostaria de captar um pouco do sentido dela, sem a pomposidade das escritas dele, mas apenas o sentido. Ele disse que havia conhecido a noiva há muito tempo atrás, ele citou o número de dias que ele conheceu, mas falou que aquilo passou muito rápido, parecia que era ontem. Lembrando dos versículos que falam de Jacó no seu trabalho de 7 anos por Raquel, no qual que a Bíblia diz que parecia que eram poucos dias aqueles 7 anos, porque muito a amava. Então ele chegou na reflexão de que o amor faz a gente perder a noção do tempo. Portanto, amar, a gente perde a noção do tempo. E isso Deus fez para que nós entendamos que o amor faz parte do que Deus nos ensina sobre a eternidade. É na eternidade que nós não mais
ligaremos para o tempo, ou para a noção de tempo, ou percepção de tempo. Afinal, é a eternidade. Então, nesse sentido, até o nosso amor aqui na terra faz, de alguma forma, menção à eternidade que há em Cristo. Então, é realmente belo refletir assim. Mas, nós vemos que não é só nisso. Não é só nessa alusão que o noivo, em amores, fez a noiva, mas em muitas coisas ao nosso redor, temos a glória de Deus sendo exaltada. A nossa meditação, nesse sentido, é de que muitas belas coisas ao nosso redor glorificam ao nosso Deus. Isso é o que nós cantando, quando eu medito, entre todas as coisas que eu faço no dia a dia, ou no sacrifício de Cristo, lembro das coisas de Deus. Ou contemplo as obras da mão de Deus, e chamo todos a vir e a adorá-lo. É nisso que os serafins estavam anunciando, quando voavam por cima do trono em Isaías 6 e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Você já parou para refletir nisso? A terra inteira está cheia da glória de Deus. O quão cego nós somos para não percebermos que nos detalhes deste mundo, Deus deixou a sua impressão digital. Que Deus deixou nas coisas belas deste mundo a sua marca. De tal forma, como diz Paulo em Romanos 1, que até tateando pudéssemos encontrar a Deus. O quão espetacular é isso. Da criação mostrar o seu Deus. Mas temos um problema. Os nossos olhos, o nosso mau coração acabam pervertendo essas coisas e começam a se apegar na criação e não adorar ao Criador. Esse é o problema. Quando a gente, pode ser até um amor de um marido para uma mulher, nós podemos perverter a glória de Deus que há nisso, ao tornar este amor um ídolo em nossas vidas. Em tudo, nós podemos debruçar a nossa vida como se fosse o sentido da nossa vida, ao invés de glorificar a Deus por intermédio daquilo. Pois bem, se a nossa vida ficar somente focada em coisas dessa terra e nessa criação, e não no Criador, miseráveis somos. Precisamos desfrutar essas dádivas sempre com os olhos em nossa esperança na nova criação. Quando tudo for transformado em nova criação. Essa é a mensagem final de Paulo em grandes letras. Versículo 11, Gálatas 6, versículo 11, Paulo inicia esse último trecho dizendo: vejam com que grandes letras, ou letras grandes, estou lhes escrevendo de próprio punho. Primeiro ponto aqui a ser destacado é o amor pastoral. O amor pastoral. Kinner, no seu comentário histórico-cultural do Novo Testamento, ele diz: a maioria dessas cartas, dessas epístolas do Novo Testamento, com essa extensão, por exemplo, de Gálatas, eram ditadas a escribas. Então, por mais que o autor fosse Paulo, por exemplo, ele ditava alguém que escrevia a carta para ele. Que escreviam em letras pequenas para concluir a tarefa mais rapidamente. Obviamente, se a gente faz algo maior, demora mais tempo. Então, para alguém que trabalha com isso, escrever menor é mais rápido e otimiza o trabalho. Para Paulo, que talvez não estivesse acostumado a escrever cartas inteiras, para a maioria dos comentaristas isso procede, ou cujas mãos, como sugerem alguns, estariam enfraquecidas pelo trabalho de curtidor de couro nas frias oficinas durante o inverno, não era possível escrever em letra pequena
e com agilidade. Nós sabemos que isso foi difícil, mas foi carinhoso. Então nós vemos uma mescla, com certeza, de duas coisas interessantes já nesse primeiro versículo. Isso mistura afeto de Paulo para com os ouvintes dele, ou os leitores, melhor dizendo, e atenção para a mensagem que será dita. Certamente esses dois aspectos, nas letras grandes, são destacadas. O próprio punho escrito ali de Paulo, escrevendo essa carta, com muito afeto, mas ao mesmo tempo, a atenção que ele exige para essa mensagem que ele vai concluir, a conclusão que ele vai trazer para essa epístola. Então, começando pelo afeto, ele realmente amava essa igreja. O cuidado e o zelo pastoral, o amor pastoral de Paulo era tamanho que essa igreja tão bem querida por ele, cuidada por ele, teve que ser tratada tão duramente. Vimos durante toda a carta que as palavras de Paulo são muito duras, sendo praticamente a única epístola de Paulo que ele não começa com uma saudação bonita, mas já descarregando as palavras pesadas aos irmãos. Bom, entendamos, Paulo não apenas estuda a palavra, como também compreende a palavra e também vive essa palavra, mas não termina por aí. Ele ensina dedicadamente o evangelho. Ou seja, não só estuda e continua estudando, nós podemos ver nas últimas epístolas dele, como 2 Timóteo, que ele ainda continua estudando até o fim da sua vida. Isso é um compromisso pastoral. Então, ele, mesmo estudando, ele compreende o evangelho, mesmo compreendendo o evangelho, ele vive o evangelho, tudo certo, mas não para por aí. Ele ensina. E ele se esmera em ensinar, e isso é amor para com as ovelhas, amor para com os ouvintes, amor, neste caso da carta, para com os leitores. O custo disso tudo, de estudar profundamente, de compreender verdadeiramente, de viver verdadeiramente e ainda ensinar, entendam, irmãos, não é barato. Tem um custo grande aí, gigante. E este amor pastoral é demonstrado nessas letras escritas de próprio punho, grandes letras de Paulo. Então, a primeira coisa que nós precisamos destacar, valorizem o afeto pastoral. Valorizem o ministério, o amor e o trabalho pastoral. Deus não colocou chefes ou ditadores para cuidar dos seus rebanhos, mas pastores que também são ovelhas e caminham com elas, as corrigem, sim, as conduzem também, e conduzem às águas tranquilas do Evangelho. É isso que os nossos guias, mestres, pastores fazem, nos conduzem às águas tranquilas do Evangelho. Mas se o nosso pastor local, se o nosso guia, presbítero, ancião local falhar, como comete falhas, nós temos certamente o sumo pastor, o bom pastor, que nos garante sempre, com vara e cajado, o nosso consolo e conforto, na sua palavra, para o nosso bem. Então, nada nos falta em Cristo, inclusive líderes, guias amorosos. Então, essa atenção, se o afeto está sendo demonstrado ao corrigir, ao exortar esses irmãos, também a atenção está sendo mostrada nessas grandes letras. Observação, Paulo costuma escrever, mas apenas uma saudação final, com as suas próprias mãos, de próprio punho, apenas saudação final. Geralmente a sua assinatura, a mais habitual, está ali em Tessalonicenses, 1 e 2. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então o escriba escreveu tudo aquilo, que pode ser um dos os conhecidos e citados na carta, como faz em Romanos, mas pode não ser conhecido o escriba. Mas de próprio punho, geralmente ele escreve o final da carta, só a saudação. Então, aqui nós temos uma diferença, porque há quem considere que ele escreveu a carta toda, mas tem vários outros que consideram que ele escreveu pelo menos esse trecho final.
Mas independente de uma ou de outra, sabemos que ele teve um esforço ainda maior do que com outras cartas em escrita de próprio punho neste trecho, e em grandes letras sendo feita. É algo que precisa ter destaque aos nossos olhos. Queira Deus pela situação de Paulo, ou pela intenção de Paulo, mas precisa de um destaque final. É uma mensagem que precisa ser concluída, e a conclusão, todos nós precisamos nos atentar minuciosamente. Pois bem, seja por um motivo qualquer que Paulo escreve com letras grandes, talvez, como foi citado pelo comentário histórico-cultural, dores na mão de Paulo, pode ser, para alguns comentaristas, aquele espinho na carne que Paulo tem, citado em Coríntios, é simplesmente um problema de vista. Por isso ele coloca em letras grandes, esse espinho na carne que ele pede para Deus e Deus não afasta nele, é um problema de vista. Alguns dizem, supõem, isso não é garantido de forma alguma, por isso que ele escreve assim, quando escreve com as próprias mãos. Bom, apesar dessas hipóteses, uma coisa é certa, realmente esse trecho precisa ficar no coração dos Gálatas e no nosso. Esse trecho, a lição desse trecho a seguir, precisa, nesses dois destaques que ele vai dar, antes de findar com a despedida dele, isso precisa ficar no nosso coração. É o grande resumo da epístola. E o esforço de Paulo é para chamar a atenção. Paulo escrever, seja qual for o esforço dele aqui, é para chamar a atenção nossa. Sim, o esforço chama a atenção. E vocês possivelmente concordam comigo, o esforço chama atenção para a mensagem. Imaginem hipoteticamente que uma pessoa, você saindo agora deste culto, uma pessoa chega até você e fala, eu estava passando aqui na rua, decidi falar para você, cuidado com o trânsito. Amanhã, cuidado com o trânsito. Aquilo poderia te chamar a atenção, dependendo do seu nível de curiosidade com evidência, pode chamar a atenção, ou você achar apenas que é alguém fora de si, loucura, ou apenas estranhar, enfim. Mas, se chegar alguém falando, olha, todo ofegante, suado, correndo no final do culto e falar, eu vim aqui do outro lado da cidade, correndo, para te avisar, cuidado com o trânsito amanhã. Você não vai dormir bem. Você não vai esquecer isso tão fácil. Sim, o esforço chama atenção. O que Paulo está fazendo aqui não é em vão. As letras grandes que ele quer destacar, ele não só escreveu com letras grandes, mas destacou, ele escreveu com letras grandes que ele está escrevendo com letras grandes. Ele destacou isso, porque ele quer a atenção dos Gálatas, atenção nossa. A grande questão, e já só nessa escrita de Paulo e nesse esforço para chamar a atenção dos ouvintes e leitores, já nos traz lições também. Qual é o esforço que as pessoas têm percebido em nossa mensagem? Evangelizar ou defender a sã doutrina, que seja, tem sido o nosso esforço, tem custado algo para nós. É muito pertinente ter ouvido a vida do Nate, que, chegando no ponto sem retorno, viu que o esforço dele seria total, a tal ponto que ofertou sua vida na tentativa de ofertar o evangelho a um povo não alcançado. Na tentativa ele ofertou sua vida. Qual é o esforço que nós temos feito para passar a nossa mensagem do evangelho? Quais são as letras grandes que nós temos registrado com dificuldades para defender a sã doutrina? Como nós temos nos esforçado para ensinar Cristo e sua suficiência na salvação do pecador? Versículos 12 e 13. Licença aos irmãos.
Versículos 12 e 13, num segundo ponto agora. Para Paulo, este é o primeiro ponto a ser destacado. A nossa mensagem é o segunda parte dela. Mas, versículos 12 e 13 dizem: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então há uma intenção particular. Agem deste modo, obrigando vocês a se circuncidarem, causando uma boa impressão exterior para não serem perseguidos. Verso 13: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Entendam, essas últimas palavras de Gálatas vão destacar aqui duas ênfases finais de Paulo que precisam ser, pela última vez, enfatizadas, destacadas, ressaltadas aos olhos dos leitores da carta. Primeiro, a glória desses homens que é buscada no mundo, a glória no mundo, e esse é o nosso ponto atual. Glória perante os homens, uma glória exterior, uma glória dentro de amar essa criação corrompida acima do Criador. E a glória perante a cruz, o inverso disso, uma glória verdadeiramente celeste, dos céus, não dessa criação, mas de nova criação. Bom, de tudo que foi minuciosamente por toda a carta, toda a epístola, por Paulo já explicado, o primeiro ponto do grande resumo, apanhado final de Paulo, revisão. Primeiro ponto é: há quem deseje a glória perante os homens. E este que deseja a glória perante os homens está querendo que vocês se circuncidem. Entendam isso. Ele quer glória perante os homens, nada mais do que isso. Então, Paulo, os apóstolos de Cristo em si, os discípulos e primeiros discípulos, ainda em Jerusalém, eram judeus. Porém, foram os próprios judeus que perseguiram a igreja primitiva. Foram os próprios judeus que, com grande ênfase, perseguiram a igreja e a mensagem do Evangelho. E, obviamente, perseguiram a igreja porque perseguiram o mestre, perseguiram aquele que é cabeça da igreja, Jesus, o Cristo. Então, a doutrina da salvação de pecadores, publicanos, prostitutas, gentios, que se arrependessem verdadeiramente e crescem apenas no Evangelho, seguissem Jesus verdadeiramente, professassem a fé nele, o único mediador entre Deus e os homens, o Deus Filho, ressalte-se isso, ofendia profundamente os judeus, os judaizantes, os religiosos, mais vinculados à observância da lei do Antigo Testamento. Agora, se coloquem no lugar deles por um momento. Imagine você, esforçado para ter uma religiosidade adequada, vem aqui com uma roupa adequada, está aqui de uma forma que é socialmente aceito, então, minimamente você tem uma religiosidade adequada, de repente, vê alguém entrando, senta-se ao seu lado, inteiramente tatuado, cheio de piercings e brincos, bermuda, chinelo, boné, fica sabendo que está saindo da cadeia há pouco tempo, e ao chegar do teu lado, ele chama você de irmão em Cristo. Isso incomoda muito os religiosos. Isso incomodaria muito os religiosos. Não olharia para aquilo que ele está professando, olharia para o exterior. Isso incomoda muito religiosos. E a pergunta no coração seria, a mais assertiva, será que ele mudou mesmo? Se basearia, obviamente, num preconceito, pelo que nós vemos exteriormente. É isso que o judeu estava enfatizando aqui. O judaizante,
o religioso, falso cristão que está em meio aos Gálatas. Ele quer ver realmente uma transformação no gentio de forma física, exterior, que faça ele ter segurança da salvação. Isso é um erro terrível, como vimos ao longo de toda a epístola. Ele suspeitava e já exigia: cadê a circuncisão, hein? É circunciso? Queremos ver uma mudança física, queremos ver no corpo, queremos ver no ritual essa mudança. Essa mudança só é ritual, na verdade, nem precisa em si, não era o método deles verem uma mudança de piedade, mas sim uma mudança física. Como todos os grandes religiosos judeus tinham essa mesma postura, era muito cômodo para também os religiosos judaizantes, convertidos ao cristianismo, de certa forma, de falsa forma, claramente, e estando no meio daquela igreja, tentarem agradar a estes e não serem perseguidos por esses religiosos judaizantes. Então, acaba sendo um efeito dominó que atinge a igreja, porque eles querem ficar bem na fita. A mesma coisa que seria um de nós falar: não, você vai ter que tirar todas essas tatuagens, tirar todos esses brincos, tirar um boné da cabeça, porque só assim você é servo de Cristo. Eles estavam fazendo naquela igreja, estavam fazendo isso, confiando que isso seria a salvação daqueles, a circuncisão. Afinal, se você estivesse louvando e chamando de irmão uma pessoa assim, os outros olhariam ruim para você, achariam que você é um relaxado também. Mesma coisa eles, com um judeu e um gentil incircunciso, esse judeu é relaxado também. Não queriam sofrer pelo evangelho, não queriam defender a verdade com custo pessoal. Entendam, é mais fácil dobrar a verdade do que se ajoelhar perante a verdade. Para estes que não creem, é mais fácil dobrar a verdade do que se ajoelhar e se dobrar perante a verdade. John Gill diz: embora estes homens fossem zelosos pelas questões mais leves da lei, os ritos, as cerimônias, a circuncisão, etc., eles desconsideravam aquilo que tinha mais peso e era mais importante, como a justiça, a misericórdia e a fé. Não importa se o gentil era fiel, era misericordioso, era piedoso, isso pouco importava. Mais importava a glória externa, a glória nas coisas físicas, a glória neste corpo desta criação, do que a interna, que a verdadeira, que a celeste. Cumprir a lei exteriormente não é a nossa salvação. Pode evidenciar a transformação, sim, mas não é aquilo que nos dá salvação. Paulo argumenta que, na verdade, cumprir mesmo a lei, nem os circuncisos cumprem. Ninguém cumpre. Lembrem-se, o próprio Paulo argumentou em Romanos 3, de 10 a 20. Esse longo trecho faz uma coletânea do Antigo Testamento para reafirmar a condição do homem. Então, Romanos 3, de 10 a 20 diz: como está escrito, não há nenhum justo. Perdão, irmãos, eu quero que vocês leiam, do 10 ao 20. Romanos 3, do 10 ao 20, leiam, de coração aberto, em uma só voz.
de coração aberto, entende que esta é a descrição de todos nós antes de Cristo? Nós que somos esse terrível diagnóstico antes de Cristo. Então, a lei tem uma função extraordinária, mostrar um caráter de Deus, que o homem não alcança na sua natureza adâmica. Então, a criação original deturpada pelo pecado, essa velha criação, ela apenas faz o mal, não há um que busque o bem, não há um sequer. Sendo assim, a lei serve para nos calar perante Deus, para que ninguém se diga, sou justo perante Deus, mas reconhecer que em alguma coisa somos falhos. Então devemos tudo a Deus, inclusive sermos punidos, e é por isso que Cristo é importante para nós. Que fique claro, com letras grandes, ninguém é salvo por cumprir a lei, por isso a lei nos mostra que precisamos de Cristo, que precisamos de perdão, que precisamos de misericórdia, que precisamos de algo que nos preencha sem o nosso mérito, porque está destruído o nosso mérito. Os falsos cristãos estavam exigindo algo no corpo, por um motivo, para se gloriarem no corpo dos Gálatas. É semelhante uma igreja que deseja número de convertidos, com bons testemunhos, não adianta nem ser com mau testemunho. O que é um bom testemunho nesse ponto de vista hoje em dia deturpado? Se alguém chegar e falar assim, olha, eu confiava nas minhas obras, mas agora eu tenho fé em Cristo Jesus e na cruz para a minha salvação por graça. Alguém falaria, esse testemunho aí pode deixar quieto que não tem impacto. Quero outro testemunho. Se a pessoa chegar lá e falar, eu bebi, agora eu vomito se eu sentir o cheiro do álcool. Aí todo mundo fala, isso é testemunho. Se a pessoa falar, eu era pobre, agora arrumei tudo lá, sou rico. Todo mundo fala, excelente, é isso que eu quero ver. Se a pessoa fala, eu tinha um problema sério de saúde no estômago, fui curado, todo mundo levanta e começa a aplaudir. O que confiava em si mesmo e confia em Cristo, não gera nada nestes testemunhos corrompidos de hoje em dia, em evangelhos que não são o verdadeiro evangelho, que sequer podem ser chamados de boas novas, segundo o que diz Paulo no capítulo 1. Isso dá glória exterior, aos olhos do mundo, aos nossos olhos físicos, e só isso que atrai multidões hoje em dia, que não querem nenhum compromisso com a cruz. A reflexão nossa tem que ser qual tem sido a nossa glória. Temos glória ao trazer pessoas à igreja para contá-las e anotar números, ou porque aquela pessoa realmente importa, que pessoas importam, almas importam. Nós temos então grandes testemunhos de coisas apenas deste mundo, ou milagres sendo efetuados nos corações, são a verdadeira glória. Queremos glória perante um mundo caído e hipócrita. Versos 14 a 16, a glória verdadeira está na cruz, a glória na cruz, então é a segunda ênfase. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. O segundo ponto, então, desse grande resumo da epístola, é a glória na cruz de Cristo e nos efeitos da cruz de Cristo sobre nós. Paulo se gloriava na cruz e ensina que nós façamos o mesmo. Ainda John Gill diz, ele se gloriava em Cristo crucificado e em sua cruz, não na madeira da cruz, mas nos efeitos de sua crucificação.
Ele se gloriava na paz, no perdão, na justiça, na vida, na salvação, na glória eterna que vieram através da morte da cruz. É proposital ser citado gloriar na cruz nesse texto. Ele não fala, eu me glorio em Cristo. Ele não fala, eu me glorio na salvação. Eu me glorio em Deus. É de propósito usar a cruz aqui, porque ele está citando a cruz para demonstrar sacrifício, demonstrar morte. É isso que você está sendo convidado a se glorificar na morte operada em Cristo Jesus, que te convida à morte também. Ali, Paulo está dizendo que o mundo foi crucificado e morto na cruz para ele, e ele foi crucificado para o mundo. Essa relação está totalmente cortada, não há mais nenhum forte vínculo, não há mais nenhuma esperança alicerçada neste mundo, e o que temos nesse mundo, que nossos olhos ainda conseguem enxergar de bom e belo, pela criação de Deus desse mundo, devem glorificar a Deus, não a criação, devem gerar glórias ao Altíssimo, não às criaturas do Altíssimo. Como nós vimos esta manhã na IBD, num texto maravilhoso de Lucas 16, temos nessa vida algo que não é nosso, tal como o administrador do texto. E o pouco que Deus deixou sob a nossa responsabilidade para provar se teremos, e se estamos aptos a ter o muito nos céus. É uma riqueza que não é nossa, mas se nos deslumbrarmos com essa riqueza que não é nossa, não teremos a verdadeira riqueza que nos aguarda na glória final. Então, em todo o mundo, em toda essa criação, não há nada mais importante que Cristo. Neste corpo que nós temos atualmente, não há nada que possa importar mais que Jesus, seja beleza, seja doença, seja prazer, seja dor, neste corpo nada mais vale do que Jesus, nem a circuncisão, nem cortar o prepúcio. Logo, o que mais importa, e esse é o destaque de Paulo, é ser novo, não a velha criação que foi corrompida pelo pecado, mas a nova criação em Cristo Jesus. Nada destes céus e terra podem valer mais do que estar nos novos céus e terra, que terão os que estão em Cristo. Lembre-se, essa criação foi corrompida, nós fomos corrompidos pelo pecado, mas em um dos mais belos capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, de 22 a 25, esse é o estado atual, estando nós nessa criação. Romanos 8, 22 a 25 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o que vale o nosso corpo atual? O que vale é a redenção do corpo, um corpo novo que nós teremos na revelação dos filhos de Deus. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, ele frisa que não é dessa terra, não é físico, mas esperamos o que ainda não vemos. Se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo paciente mesmo. Nos gloriamos na cruz. E talvez não por acaso, não sei nem quem escolheu o hino, mas nós cantamos de uma forma belíssima. Sim, na cruz. Sim, na cruz. Sempre me glorio. Com os olhos onde? Quando eu habitar salvo, quando eu habitar no lugar celeste. Somente a cruz de Cristo nos faz nova criação. Em 2 Coríntios 5,17, versículo conhecido por todos: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas.
essa nova criação, você já faz parte dela. Você já faz parte dessa nova criação na cruz de Cristo. Hoje aqui já há nova criação, que neste mundo ainda geme, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Mas lembre-se, como uma última citação de John Gill, ninguém pode criar, senão somente Deus. E durante essa obra de criação, o homem é totalmente passível, como também os céus e a terra foram em sua criação. O homem nada é senão uma criatura e, portanto, necessita do suporte divino, da força que vem de Deus e do suprimento frequente da graça para mantê-lo e preservá-lo. Nós dependemos de Deus para sermos nova criação. Da mesma forma que não fomos nós que criamos originalmente, não somos nós que nos recriamos. Quem nos cria novamente é Deus. Dependemos de Cristo. Precisamos que Deus nos faça novas criaturas. Se você ainda não é nova criatura, você precisa urgentemente de uma nova criação, de um novo ato criador, de ser novo em Cristo Jesus. Lute em oração, ore fervorosamente, clame, peça, clame aos pés da cruz, que aquele que verdadeiramente desejar alcançará que Cristo faça nova criação. Quem anda como nova criatura, se gloria na cruz de Cristo, tem paz e misericórdia, como sobre o Israel de Deus. E ele termina, versos 17 e 18. Sem mais, que ninguém me perturbe, importante destacar, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Nada mais a tratar sobre o assunto, já que está exposto durante toda a epístola e resumido aqui, nas glórias daqueles que se gloriam neste mundo e nas verdadeiras glórias daqueles que se gloriam na cruz de Cristo. Quem é você entre mais essa antítese que é feita nesta epístola aos Gálatas? Sendo assim, ninguém mais perturbe Paulo, tá dado o recado, pois nele está exposto o amor a estes Gálatas, ao Evangelho, a Cristo, evidenciado nas feridas, seja internas ou externas, da perseguição ao Evangelho de Cristo. E que a graça de Jesus seja com os Gálatas, seja também conosco, ao confiar plenamente nessa mensagem do perfeito Evangelho de Cristo Jesus, sendo nós novas criaturas, nova criação de Deus e filhos do Altíssimo. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Vamos orar. Santo e glorioso Deus, o louvamos, o exaltamos, porque nos criaste novamente em Cristo Jesus. E clamamos por aqueles aqui que ainda não foram dotados de nova vida em Cristo, que busquem a glória somente na cruz. Que todos nós lutemos para que os nossos esforços sejam para anunciar a Tua palavra e o Teu Evangelho e defender a sã doutrina. E que nós nos gloriemos exclusivamente na cruz de Cristo, na salvação, e em tudo que conquistastes, ó Deus, através do Teu Filho, por nós, na cruz. Esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém.